Meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as rochas e o solo. Os seres humanos podem utilizar o solo para plantar, para criar animais, para extrair materiais e construir cidades, por exemplo. Até mesmo em locais onde não era possível construir cidades, como no mar, o ser humano encontrou uma forma de tornar isso realidade. E vocês podem conferir essa informação na página 204 do módulo 1, onde tem uma ilha artificial. O planeta Terra é formado por camadas, e a camada mais superficial do planeta Terra é chamada de crosta terrestre. Essa camada possui de 7 a 70 quilômetros de espessura. A crosta terrestre é formada principalmente por rochas, as quais são formadas basicamente por minerais. Essa aqui é uma representação da crosta terrestre. Essa camada é representada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Os minerais são compostos geralmente sólidos e que são encontrados naturalmente no meio ambiente. Vamos falar agora sobre as rochas. As rochas podem ser formadas por um ou vários minerais. E por isso existem rochas com diferentes características. E nós vamos ver o exemplo agora de duas. Essa aqui é o granito. O granito é uma rocha constituída por diferentes minerais, como mica, feldespato e quartzo. É uma rocha rígida e ela é muito utilizada para fazer pias, pisos. Vamos falar agora sobre o calcário. O calcário é uma rocha formada basicamente pelo mineral calcita. É uma rocha muito utilizada em construções e no preparo do solo. Muitos minerais podem ser explorados e utilizados pelo ser humano. Neste caso, os minerais passam a ser chamados de minérios. A atividade de extração desses minérios das rochas da crosta terrestre é chamada de mineração. Os principais minérios explorados no Brasil são o ferro, a bauxita, o manganês, o nióbio, o cobre, o ouro, entre outros. Os minérios podem ser utilizados pelos seres humanos para os mais variados fins, como na fabricação de utensílios domésticos, de automóveis, de vidro e de moedas. As moedas, por exemplo, elas são feitas de diferentes minérios, como o níquel e o cobre. Você já ouviu o seguinte ditado: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? A mensagem do ditado popular pode ser relacionada ao processo de formação do solo. Vamos ver agora um esquema que representa esse processo. Esse esquema do processo de formação do solo vocês podem encontrar na página 208 do módulo 1. Vamos lá? As rochas que formam a crosta terrestre, elas ficam expostas a ações de diferentes fatores naturais, como os ventos, as chuvas, a luz solar e os seres vivos. Ao longo de milhões de anos, essa exposição desgasta lentamente as rochas, quebrando-as em pequenos pedaços cada vez menores. E esses pequenos pedaços são chamados de partículas. Essas partículas, elas se juntam ao ar, à água e aos restos de vegetais e animais, formando o solo. O processo de formação do solo é contínuo, ocorrendo até os dias atuais. O solo é encontrado na superfície da crosta terrestre e é conhecido como chão ou terra. Abaixo da camada do solo é encontrado o subsolo, onde encontramos minérios, reservas de petróleo e até água. Vamos falar agora sobre o solo e os seres vivos. Os seres vivos podem se relacionar com o solo de diferentes maneiras. Alguns seres vivos utilizam o solo para obter alimento ou como abrigo. Outros se fixam no solo e dele absorvem a água e os nutrientes. E há também os seres vivos que constroem abrigos sobre o solo.
Muitas dessas relações são essenciais para a conservação da qualidade do solo. A cobertura vegetal, por exemplo, protege o solo da ação das chuvas e dos ventos. Já a presença de alguns animais, como é o caso das minhocas, auxilia na entrada de ar e de água no interior do solo. O ser humano pode utilizar o solo para cultivar as plantas e criar animais, para alimentação, realizar construções, extrair minérios e matérias-primas para a fabricação de diversos produtos e outras atividades. Meus amores, por hoje é só. Não esqueçam de fazer as atividades de acordo com a rotina. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau! Rochas e vai aparecer o garfo, porque eu sei. Os europeus chegaram ao Brasil por volta do século XV. O solo brasileiro foi muito... Obrigada, moto! Desde que os